Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma palestra que nós oferecemos através da plataforma Hot Conference, do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. O tema dessa tarde é Mapas Mentais, Enriquecendo Inteligências. Nós também chamamos a essa palestra de Desenvolvendo Inteligências, embora aqui seja apenas a semente do processo. Eu vou começar a palestra, me perdoem, eu vou começar a palestra fazendo uma visão, dando um voo panorâmico sobre o assunto, de modo que vocês possam compreender melhor a estrutura da palestra. Depois eu vou desenvolver cada um dos temas e, enfim, a gente abre para perguntas, para interação com a própria comunidade. O que eu vou mostrar a seguinte é o mapa mental desta palestra. Ele tem informações demais, ele está um pouco congestionado dessa forma, mas pelo menos vocês podem ver que numa única folha de papel, se nós tivéssemos melhor definição, vocês conseguiriam saber da palestra inteira por assuntos-chave, por palavras-chave. Para quem ainda não está habituado com os mapas mentais, eu vou utilizar o diagrama de tópicos do PowerPoint. Dessa forma vocês vão se familiarizando com os mapas mentais aos poucos. O esqueleto da palestra contém uma apresentação, onde eu apresento os palestrantes, instituição, assunto, os objetivos da palestra, que incluem a divulgação dessa ferramenta maravilhosa que são os mapas mentais, e a apresentação de vários recursos modernos que hoje existem para o desenvolvimento da inteligência. Falando sobre os mapas mentais, eu gostaria de contar uma breve história para contextualizar a razão dessa palestra. No ano de 2007, a Viviane Bovo e eu estivemos dando uma palestra sobre o assunto no CBTD, no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. É o maior congresso da área de treinamento de recursos humanos do hemisfério sul. É um evento enorme. Na sala tinham 160 pessoas participando da nossa palestra. Quando eu falei sobre esse assunto mapas mentais, eu perguntei a elas. Comecei perguntando: quem de vocês conhece mapas mentais? Levanta a mão. 95% dos participantes levantaram a mão. Basicamente profissionais de recursos humanos, consultores, coaches, pequenos empresários, alguns empreendedores. E em seguida à primeira pergunta, eu fiz uma segunda pergunta. Quem de vocês utiliza os mapas mentais? Menos de 5% levantaram a mão. 95% disseram que conheciam, menos de 5% utilizavam. Por que as pessoas aprendem grandes abordagens, grandes técnicas, grandes métodos e não usam? O fato é o seguinte: existe um precipício entre saber sobre e saber fazer, agir. Mapa mental é uma técnica muito simples de gestão de informações, de gestão de conhecimentos. Mas desenvolver as inteligências necessárias para que nós tenhamos fluência no uso de mapas mentais, isso leva tempo. E nem todo mundo está disposto a investir tempo em desenvolver novas competências. Essa é uma palestra informativa, mas o nosso objetivo é sensibilizar você para que você possa desenvolver seus recursos cerebrais para aproveitar mais e melhor do seu próprio cérebro. Em seguida eu vou falar sobre aplicações na gestão do conhecimento em empresas, corporações, negócios, educação, em vários setores da vida. Eu vou contemplar também um breve histórico desse assunto, que incluem as pesquisas do Tony Buzan,
que é considerado o criador do método, Michael Gelb, um ex-colaborador seu, e Reuven Feuerstein, um psicólogo romeno radicado em Israel, criador do PEI, do Programa de Enriquecimento Instrumental. Eu vou mencionar também alguns casos de sucesso, como Boeing, o que o Bill Gates fala sobre os mapas mentais, dislexia, o uso de mapas em crianças com necessidades especiais de educação e alguns depoimentos dos nossos próprios clientes de cursos. Outro tema que eu ainda contemplo na palestra são os benefícios, tanto para líderes executivos, que representa principalmente economia de tempo, dinheiro e esforço, como para estudante, para melhorarem a performance de estudo e de recuperação do que estudaram na hora da prova, além da educação especial. Tudo isso eu vou passar com detalhe logo mais. Aqui é só uma visão panorâmica. Enfim, eu vou dar dicas e indicações de sites, conteúdos, exemplos, exercícios, como você desenvolve a concentração e softwares de mapas mentais. E se sobrar tempo, eu utilizo para os complementos no final, dando dicas práticas sobre aprendizagem. Normalmente, antes dos complementos, eu abro para perguntas, para interação com a comunidade, e normalmente isso acaba terminando o tempo da palestra. Bem, já faz mais de 5 minutos que eu comecei e eu ainda não falei o que são os mapas mentais. Então chegou a hora. Agora você vai saber. O que são os mapas mentais? Eu gosto muito da definição de um amigo nosso, Virgílio Vasconcelos Vilela, que é um profissional de Brasília, que construiu os 2 softwares brasileiros de mapeamento mental, disponíveis em língua portuguesa. Mapas mentais são diagramas hierarquizados de informações. Eu só complementaria com em árvore, porque aqui eu uso essa analogia. Se você já viu o mapa mental anterior, conforme eu mostrei lá no início da palestra, é fácil notar que ele tem um processo de ramificação, de derivação, de detalhamento, como em uma árvore. Nós começamos de uma raiz ou de um tronco principal e deles nós vamos detalhando a informação, usando cada vez mais detalhes na medida em que nós caminhamos em direção às bordas. Quando nós vimos das bordas para o centro, nós estamos encontrando informações mais importantes ou classes mais gerais. Notem que a natureza é repleta dessas estruturas em árvore. Não só a árvore, mas o neurônio também se parece muito. Aqui vocês têm a ilustração de um neurôniozinho. Se parece muito com a estrutura de um mapa mental. Aqui uma convenção a respeito dos mapas mentais, tanto na elaboração quanto na leitura. Nós começamos sempre aqui do lado direito superior, no primeiro quadrante à direita superior, em torno de 1 ou 2 horas, pensando no horário do relógio, giramos no sentido horário e terminamos lá para 10, 11 horas ou até mesmo meio-dia no quadrante superior esquerdo. Aqui vocês têm um tronco desse mapa mental cujo centro está fora do centro da folha de papel. Nesse daqui, o centro é mapas mentais e eu vou detalhar agora o tronco de apresentação. Ou seja, eu fiz essa rápida visão panorâmica para que aqueles que chegassem atrasados à palestra não perdessem o conteúdo todo. E ao mesmo tempo você que já estava aí pudesse ter uma noção panorâmica e saber como vai ser a estrutura da palestra. Agora eu começo detalhe por detalhe. E em vez de usar esse mapinha para você que ainda não está completamente habituado, eu vou usar o diagrama de tópicos. Depois disso, você ao assistir essa palestra que está sendo gravada, você vai poder voltar ao mapinha e entender a sequência das informações. Meu nome é Walter Hermann Kert. Eu sou um arquiteto do aprendizado, um especialista na educação de adultos, designer de processos educacionais. Do outro lado está a Viviane Bovo, que é coach, treinadora, além de várias outras qualidades e competências que ela tem. Ela está nesse momento respondendo às perguntas que porventura vocês coloquem aqui no chat para nossa interação. Nós somos especialistas na educação de adultos. Nós representamos aqui o Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano,
que é uma empresa que oferece cursos, seminários e treinamentos de desenvolvimento de competências e coaching. Nós atuamos num segmento que eu chamo de educação complementar e na produção de conteúdos para a internet. Nós cuidamos de tudo aquilo que a escola formal não investe. Todas aquelas competências, habilidades, todos os elementos do bem viver e do sucesso que a escola não dá atenção. Essa é uma palestra informativa de conscientização da importância de conhecer essa metodologia, os mapas mentais. E também serve para disponibilizar dicas e informações úteis para você que deseja aprender o método ou desenvolver a inteligência. Nós estamos indo agora para o nosso segundo tronco de informações daquele mapa original. Notem que no mapa a informação é muito enxuta, comparando com uma folha do diagrama de tópicos. O mapa mental é um poderoso método de gestão de conhecimento que aumenta significativamente o desempenho do cérebro humano, principalmente nas seguintes funções. Melhora muito a capacidade de memorização, tanto de absorção, compreensão, como de resgate de informações aprendidas. O mapa mental também é um excelente suporte para o desenvolvimento do raciocínio, seja na análise, na medida em que nós detalhamos a informação, seja na síntese, na medida em que nós buscamos a essência da informação. A isso eu chamo de respiração conceitual, esse movimento que o mapa mental nos permite fazer transitando entre pensamento global e pensamento detalhado. É também um excelente recurso para organização de conteúdos. Ordenação, hierarquização, comparação, classificação e relacionamento entre informações. Isso significa que o mapa mental é um suporte para você elaborar conteúdos, quer sejam redações escolares, quer sejam relatórios, quer sejam artigos, livros, teses, dissertações, seja lá o que for, ou mesmo palestras e treinamentos conforme eu estou demonstrando aqui. Ainda outro objetivo da nossa palestra é disponibilizar informações úteis sobre o enriquecimento de inteligências e sobre o desenvolvimento de competências que nós chamamos aqui no IDPH de instalação de softwares cerebrais. Como é que a pessoa pode passar por um processo educacional onde ela saia fazendo, saia competente com aquilo que ela está buscando? Esse é o nosso assunto. Vou agora para o terceiro tronco. Existe mais de um mapa aqui descrevendo a utilidade. Eu estou mostrando para vocês. Eles foram elaborados em diferentes épocas e eu mostrei todos eles para que vocês possam ver que conforme a gente elabora mapas, a informação evolui. Então o nosso assunto agora são aplicações dos mapas mentais. E mais uma vez eu vou trabalhar no diagrama de tópicos do PowerPoint. Para que serve o mapa mental? Para apresentações, aulas, palestras, seminários, treinamentos, reuniões de conselho. Serve para tudo isso, para ter a informação estruturada. Aliás, dê graças a Deus se o professor que você tenha na escola, seja ela em que nível for, desde a educação infantil até o doutoramento, souber usar mapas mentais ou mapas conceituais, porque ele facilita a sua compreensão do conhecimento. E caso você seja educador ou professor e queira incorporar essa habilidade, os seus alunos vão agradecer muito. O mapa mental também é uma excelente ferramenta de suporte para o processo criativo, quer seja em brainstorming, quer seja no processo de derivação ou detalhamento ou vinculação entre informações que nos ajudam a reconhecer relações e, portanto, tirar novas conclusões, criar novos conhecimentos. O mapa mental também é útil para o processamento de informações. Sempre que você utilizar um mapa mental e estiver tratando de algum assunto, você vai expandir significativamente a sua consciência a respeito desse assunto.
é o que eu costumo chamar de incorporar, trazer para o sistema nervoso, trazer para as sensações, trazer para uma compreensão mais profunda, estimulando o hemisfério cerebral direito a criar novos conhecimentos. É originalmente uma ferramenta de registro de informações. Quer seja telefonemas que uma secretária esteja anotando para o seu chefe, quer seja entrevistas, contratos, para o que for. Estruturação de conteúdos. Seja no planejamento de negociações, planos estratégicos, projetos, seja na elaboração de conteúdos específicos, escolares, didáticos, treinamentos, livros, relatórios. É também muito útil na gestão de informações, do tempo e de agenda. Não importa o modelo que você utilize de gestão de agenda, vamos supor que você utilize eventos rotineiros, crises, projetos, o mapa mental te proporciona a visão do todo o tempo. Logo fica mais fácil tomar decisões de como você vai investir o seu tempo em cada estágio do processo. E uma das competências menos desenvolvidas na educação formal, que é o processo de síntese. Eu lembro quando eu era criança e os professores me pediam para fazer resumos de conteúdos, resumos de livros, e eu perguntava, mas professor, como eu faço o resumo? E ele dizia, bom, você escolhe as ideias mais importantes e relaciona essas ideias num texto, eliminando tudo que não é importante. Sim, professor, mas como eu sei o que é mais importante? Bom, você tem que prestar atenção, interpretar o texto e selecionar o que é relevante. Como eu faço isso? Muito pouca gente sabe explicar de uma forma estruturada. O mapa mental é uma ferramenta excelente para desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de elaborar resumos, de fazer síntese ou de encontrar qual é a essência da informação. Seja para elaboração de resumos escolares, para relatórios, livros, teses, textos, artigos, seja o que for. É um excelente suporte para você treinar estas competências cerebrais. Aplicações ainda dos mapas mentais na educação. É muito útil, uma ferramenta muito útil na educação especial para crianças que têm necessidades especiais. Disléxicos, hiperativos, surdos, superdotados, também não só para quem tem dificuldades, mas para quem está acima da média. O mapa mental é um suporte para essa pessoa ir muito mais rápido. Na educação ainda, quer seja na educação corporativa ou na educação formal, para o treinamento de profissionais, professores, monitores, tutores, estudantes, qualquer tipo de processo de transferência de conhecimento ou informação, o mapa mental é um excelente veículo. E na educação à distância, nesse momento você está assistindo uma palestra gravada virtualmente e eu estou muito longe provavelmente de onde você está. E no entanto a gente está aqui utilizando o mapa mental para você compreender melhor, além de estar falando sobre ele. Eu usei mapas mentais para estruturar o fluxo de informação dessa palestra, ou planejamento também. Mapa mental é uma ferramenta brilhante para a solução de problemas. Haja visto os métodos da qualidade total. Na qualidade total se usa um método chamado espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. O mapa mental tem a mesma estrutura da espinha de peixe. A única diferença é que em vez das informações irradiarem lateralmente como na espinha de peixe, no mapa mental a ideia-chave está no centro e elas irradiam radialmente. Portanto, ao utilizar os recursos dos mapas mentais que ainda não são utilizados na espinha de peixe, como ilustração, como palavra-chave, você estimula ainda mais o outro lado do seu cérebro, ativando o processo criativo profundo em busca de soluções e de compreensão. Ou seja, o mapa mental você pode mapear problemas, situações, problema, identificar causas, planejar soluções e monitorar ações.
Além disso, o mapa mental é um excelente focalizador de atenção. Você já viu aqueles crianças ou jovens ou mesmo adultos que ficam desenhando enquanto assistem uma aula ou uma palestra? Esse é um recurso quase que intuitivo para ocupar o hemisfério cerebral direito, que normalmente fica ocioso nos métodos tradicionais de ensino. Com o mapa mental, a gente aproveita o foco de atenção de ambos os hemisférios. Logo, a pessoa aprende com o cérebro inteiro e não só com o discurso verbal ou com o pensamento lógico. É verdade, é um excelente focalizador de atenção para aquele aluno que desenha aproveitar para desenhar partes do conteúdo. Ou seja, ele enraiza os conhecimentos muito mais profundamente nos dois lados do cérebro e não só em um, conforme acontece na educação formal. Vamos lá, um breve histórico dos mapas mentais e alguns cases para vocês. Eu disse para vocês, os mapas mentais estão baseados nas pesquisas originais de Tony Buzan, o criador desse modelo. O Tony Buzan se fez uma pergunta que todos nós já fizemos dentro do processo educacional. Por que existem alguns alunos que estudam e não são bons alunos? E existem outros alunos que nem estudam tanto, nem se esforçam, só prestam atenção nas aulas e são excelentes alunos? Qual é a diferença que faz a diferença? Bem, o Tony Buzan fez essa pergunta para si mesmo, não obteve resposta. Foi procurar seus professores fazendo essa pergunta e nenhum deu uma resposta satisfatória. Logo, ele foi pesquisar nas bibliotecas. Nenhum livro de pedagogia tratava de estratégias de estudo, o como fazer a receita de bolo. Então ele começou a pesquisar os grandes gênios da humanidade e os bons alunos que não estudavam tanto. E aí ele percebeu alguns padrões nas formas dessas pessoas tomarem nota das aulas. Isso deu origem, a compilação desses métodos deu origem aos mapas mentais. O Michael Gelb, um ex-colaborador de Tony Buzan, notou que as pessoas que utilizavam mapas mentais depois de algumas semanas, já tinham feito vários mapas, elas começavam a dar claros sinais de maior inteligência. Elas ficavam mais inteligentes, ou pelo menos aproveitavam melhor toda aquela que tinham disponível. Naquela época, provavelmente eles ainda não conheciam os trabalhos de Reuven Feuerstein. Feuerstein era um psicólogo romeno contratado pelo governo de Israel na época da formação do Estado de Israel. O governo precisava conhecer todos aquelas pessoas que se mudavam para Israel para formar o Estado de Israel, muitas delas vítimas do Holocausto, e em péssimas condições cognitivas. Então o governo israelense contratou o Feuerstein para aplicar testes de QI, de modo que o governo pudesse criar um planejamento educacional, o que deveria ser ensinado. O Feuerstein começou a aplicar os testes de QI e os resultados, em muitos casos, eram muito baixos. Mas mesmo essas pessoas que tinham baixo desempenho nos testes de QI, elas revelavam uma grande inteligência. Elas tinham inteligência de sobrevivência, elas tinham inteligência prática, elas tinham inteligência de realização. Embora isso não aparecesse, o QI não conseguia medir isso. Então, insatisfeito com os resultados, o Feuerstein abandonou os testes de QI e elaborou um teste que pudesse contemplar, que pudesse avaliar a inteligência de todas essas pessoas. Isso deu origem ao LPAD. Pois bem, não satisfeito com os testes, com os resultados dos testes, ele começou a construir baterias de exercícios, sequências pedagógicas para que as pessoas fossem capazes de ir bem nos testes. E conforme ele passava as pessoas por essas baterias de exercícios, elas desenvolviam e tomavam consciência, consolidavam as estratégias mentais e cerebrais necessárias para solucionar problemas e prestar atenção em situações.
Ou seja, elas davam claros sinais de desenvolvimento de inteligência. Quando nós sobrepomos o trabalho de Feuerstein com os mapas mentais, o impressionante é que nós descobrimos que existe uma sobreposição direta de pelo menos 4 competências cognitivas entre as 14 treinadas pelo PEI, pelo Programa de Enriquecimento Instrumental. E mais 3 ou 4 competências trabalhadas em paralelo, de formas diferentes. Ou seja, mais da metade do PEI é contemplado no mapa mental e vice-versa. Só que o PEI tem pesquisa científica por trás disso. Ele está em mais de 100 países atualmente. E valida a hipótese de que o treinamento dessas competências, conforme acontece nos mapas mentais, desenvolve a inteligência. Portanto, o mapa mental é uma ferramenta muito simples. Em menos de 5 minutos vocês vão ver vídeos na internet que ensinam a fazer. Mas isso não significa que as pessoas consigam fazer até reorganizarem a sua inteligência para adquirirem fluência no uso dos mapas mentais. Isso é um breve histórico. Eu vou contar agora para vocês alguns casos de sucesso. Nós tivemos uma estudante de medicina de Brasília, que ela esteve... Perdão, uma estudante misturei dois aqui. Uma estudante de medicina que veio para uma das primeiras turmas do curso, e no final do curso ela estava deslumbrada. Porque ela pela primeira vez na vida conseguiu fazer um resumo de texto. Ela estava no 4º ano de medicina e o professor dela, o orientador, vivia pedindo para ela fazer resumos de artigos. Os artigos tinham 3 ou 4 páginas, ela resumia em 5 ou 6. Ela não tinha a mínima estratégia de como encontrar a essência, o relevante da informação. Em apenas 2 dias ela aprendeu a fazer resumos de vários tamanhos diferentes. Ou seja, um artigo de 4 páginas ela podia resumir em uma frase, em um parágrafo, em 1 ou 2 folhas, nas 3 ou 4, ou enriquecer esse artigo e escrever um artigo maior, uma tese ou uma dissertação. Ela era capaz, a partir da estrutura dos mapas, do esqueleto dos mapas, apresentar a informação no tamanho que fosse necessário. Nós tivemos uma outra cliente, uma concurseira de uma turma que nós demos em Brasília, que ao final do curso ela deu o seguinte depoimento. Ela não ia falar para ninguém sobre aquele curso, até conseguir a vaga no concurso público que ela desejava. Porque ela tinha percebido que era uma tremenda diferença o que ela tinha aprendido em 2 dias em relação a como estudar, como aprender, como se preparar para o concurso. E ela se comprometeu a divulgar o nosso trabalho somente depois de conseguir a vaga no concurso que ela queria. Nós tivemos um outro cidadão, era um oficial da aeronáutica, que já há mais de 6 meses estava com um problema muito sério. Ele era um alto oficial e ele tinha um problema muito sério para resolver no segmento das Forças Armadas dele. E durante uma tarde, quando nós tratamos do assunto de solução de problemas, antes de concluir o processo ele já tinha encontrado a solução para o problema dele, que já o assolava por mais de 6 meses. E ele ficou deslumbrado com a situação, porque ele já tinha gastado muito tempo e esforço, e em apenas 1 ou 2 horas ele chegou a uma solução brilhante, que ele não tinha sido capaz de imaginar antes. Nós tivemos também um empresário de Goiânia, que no final do curso ele falou assim: agora eu entendo a diferença que faz isso que você ensinou aqui. Porque eu tenho um amigo de infância que nós cursamos a escola juntos, nós sempre fizemos tudo juntos. Ele ficava fazendo esses desenhos, usando símbolos, usando esquemas, e eu achava tudo aquilo uma bobagem. Só hoje, depois desse curso, eu sou capaz de entender porque ele foi tão bem sucedido na vida profissional dele, enquanto eu continuo aqui com os meus percalços, com as minhas dificuldades. A partir de agora eu sei qual é a fórmula dele. Nós temos uma advogada do Rio de Janeiro, que ela inclusive promoveu nossos cursos no Rio de Janeiro. Ela é uma amiga nossa atualmente.
e ela administra um grande escritório de advocacia no Rio. E não só ela usa os mapas mentais, como os advogados do escritório foram treinados não só para elaborar petições, fazer as peças de defesa deles, mas também para planejar todo o funcionamento do escritório. Ela fez, os filhos que são advogados fizeram, e todos usam os mapas mentais como uma ferramenta de inteligência. Por isso eles são tão bem-sucedidos também. Nós temos um amigo de Vitória, um palestrante, já há muitos anos, ele já conhecia mapas mentais quando veio ver nosso trabalho, e ele diz que usa há muito tempo como uma ferramenta muito importante nas palestras para ajudar as pessoas a organizarem as suas ideias. Tivemos um outro caso, era um médico, já uma pessoa com 50 anos de idade, muito bem sucedida, e o sonho da vida dele, desde o tempo de faculdade, era escrever um livro. Ele tinha um monte de ideias, um monte de experiências para escrever esse livro, mas ele não conseguia estruturar o livro, logo ele nunca conseguia começar. Em menos de uma hora, quando a gente tratou do tema elaboração de conteúdos, ele planejou o livro dele inteiro. Agora ele tinha um roteiro de redação. Ele começou as primeiras linhas dentro do curso. Ele saiu extasiado com a descoberta, extremamente feliz de realizar um sonho dele. Um outro exemplo muito interessante, nós tivemos uma jovem, uma adolescente, que fazia o ensino médio, e ela sempre foi redação nota 10. Aí vocês devem estar perguntando, mas o que vai adiantar o mapa mental para quem já é nota 10 em redação? Pois é, existe gente que tira nota 10 em redação e gente que tira nota 10 em redação. Existem redações nota 10 melhores que outras redações nota 10. Mas não era esse o caso dela. Ela era uma redação nota 10 de verdade, nota 10. O que aconteceu? Depois do curso, ela continuou a tirar 10 nas redações. Só que antes do curso, ela levava de 2 a 3 horas nas noites para poder elaborar uma redação. Cada redação levava 2 a 3 horas que ela deixava de sair com as amigas, deixava de assistir televisão para poder elaborar uma redação. Depois dos mapas mentais, ela fazia a coisa em 20 minutos. As primeiras vezes o pai, que era extremamente exigente, nem acreditou que ela tivesse terminado a redação, mas continuou tirando 10. Porque ela tinha agora uma estratégia de aceleração na produção de conteúdos. Nós tivemos um outro palestrante famoso aqui no nosso país, que quando veio fazer o curso ele escrevia newsletters, textos para publicar no site dele, para manter a comunidade dele de mais de 100 mil pessoas. Ele levava de 5 a 6 horas no processo completo de elaboração, revisão, redação e publicação de uma newsletter no site dele. Depois desse curso, a primeira vez ele fez em 2 horas o processo completo. Extremamente cansado, ele conseguiu fazer em 2 horas. E o tempo médio depois do curso era de 2 a 3 horas para publicar uma nova newsletter. Ou seja, ele economizou pelo menos metade do tempo. Isso significa não tempo para fazer mais esforço, mas mais tempo para lazer, para ficar com a família, para viver bem, para ler aquela pilha de livros que você queira ler. Pense bem no excesso de informação a que nós estamos expostos. Se nós otimizarmos nossas estratégias, nós temos como ganhar tempo e, portanto, ganhar dinheiro também. Agora eu vou mostrar os cases de sucesso para vocês. Aqui é um mapa, isso daqui está no livro The Mind Map Book do Tony Buzan. Esse é um mapa de 8 metros de comprimento, elaborado nos laboratórios da Boeing Aircraft, a empresa que constrói aviões mundialmente conhecida. Se você já viajou de avião, provavelmente já viajou de Boeing. Pois bem, esse mapa mental de 8 metros que mostra a relação entre vários setores da empresa e várias conexões entre instrumentos de aviões, permitiu que no primeiro ano
No primeiro ano de uso desse mapa, a Boeing economizasse 10 milhões de dólares na reciclagem de técnicos e engenheiros. Pense bem, o tempo que eles levavam para treinar e reciclar periodicamente os engenheiros que não podem cometer erros, nem os técnicos, só no primeiro ano eles economizaram 10 milhões de dólares. Tá certo, você vai me dizer que um avião custa várias centenas de milhões de dólares. Mas não é esse o ponto. Uma única estratégia, uma única ferramenta cerebral é capaz de gerar essa economia para uma empresa desse porte em treinamento, em tempo e em custo de treinamento. Esse é um dos exemplos mais utilizados, esse é um case mais famoso de uso de mapas mentais. Aqui, os comentários de Bill Gates a respeito do uso de mapas mentais, não só para a criação de conhecimento, como para o que ele chama de levar a democracia da informação para todas as pessoas. Mais uma vez, vocês veem aqui a palavra agentes inteligentes. Existe uma relação muito íntima entre o uso de mapas mentais e o desenvolvimento da inteligência, conforme eu já havia dito. Essa é uma outra reportagem da BBC News falando sobre o uso de mapas mentais na educação de disléxicos, crianças que têm dificuldade de aprender a leitura de acordo com os métodos tradicionais. O mapa mental, por ter muito menos poluição de palavras e usar ilustrações, estimula o cérebro da criança para compreender as aulas e os conteúdos mais rapidamente. Esse daqui é um outro case, na época dos furacões Jeanne e Katrina, que os americanos usaram mapas mentais para monitorar e controlar aeroportos, mais de 1.300. Eu não vou ler o slide inteiro, isso você pode fazer por si mesmo, ao assistir essa palestra. Esse foi um comentário recebido no nosso site, numa área de comentários, de um aluno do curso de Direito do Rio de Janeiro, da FGV, comentando que estavam utilizando mapas mentais na faculdade. É uma excelente ferramenta para quem é advogado ou estuda Direito, que tem que manipular uma quantidade exagerada de informações. Mais um tronco do nosso mapa, eu vou falar sobre os benefícios dessa maravilhosa ferramenta. Notem que esse mapa aqui, que está quase ilegível, eu apenas transformei o tronco chamado benefícios no centro de um novo mapa, de modo que ele se torne mais legível. Você vai poder olhar esse mapa com bastante calma depois, pois essa palestra está sendo gravada. E para você que ainda não está habituado, eu vou usar o diagrama de tópicos. Os benefícios dos mapas mentais para líderes executivos e apresentadores. Efetividade. Eu falei para vocês do case da Boeing, a economia de 10 milhões de dólares só no primeiro ano. Mapa mental representa otimização das estratégias de pensamento. Portanto, economia de dinheiro, tempo, fontes de pesquisa e esforço. Ele também contribui para o enriquecimento das estratégias de tomada de decisão, dispondo numa única folha ou em poucas folhas uma grande quantidade de informações que nos permita avaliar e ponderar melhor quais são as implicações. Também serve como estratégia de mapeamento de crises e de planejamento. O mapa mental, para quem não tem estrutura de pensamento lógico bem estruturado, não sabe fazer começo, meio e fim, é uma excelente ferramenta para aprender a pensar e resolver problemas de uma forma estruturada e estratégica. Ele também, por romper com os hábitos de escrita linear, ele é muito útil para o descondicionamento mental e redução de estresse em adversidades. E se você levar em conta que isso libera a sua criatividade, sim, o mapa mental é uma excelente ferramenta para ativar os processos criativos. Ele desenvolve muito mais agilidade no registro e resgate de informações. Se você está assistindo uma palestra ou participando de uma reunião importante
e você sabe mapear, você recupera todas as informações da palestra. Quem não tem essa estratégia e tenta copiar o discurso, normalmente perde de 30 a 70% da informação. Ele melhora a produtividade em reuniões e negociações e é uma excelente ferramenta para fazer pautas de reuniões. Ele representa mais recursos para identificação de oportunidades. Vocês sabem esses casos desses novos jovens que descobrem grandes oportunidades de negócio na internet? Ou a história do Bill Gates, que encontrou uma pedra preciosa, um diamante que é a Microsoft, que era algo que estava debaixo do nariz de todo mundo. Essas oportunidades estão aí nas ruas, jogadas no chão. Mas só quem é capaz de reconhecer essas oportunidades é capaz de fazer bons negócios. E serve para estruturar o discurso também. Se você prestar bem atenção, a palestra que eu estou apresentando aqui está extremamente estruturada na forma de um mapa mental. Para estudantes, concurseiros, mestrandos e doutorandos, o que o mapa mental oferece? Ele oferece a possibilidade da pessoa aprender melhor, mais rápido e de forma mais estruturada. Ele ajuda a aprender a estudar, aprender a aprender e aprender a ensinar, se você for professor ou educador. Ele contribui para o aprendizado de elaboração de redações, livros, textos, relatórios, artigos, resumos, o que for necessário. Ele favorece o lembrar de informações de forma mais rápida e simples e fácil. Ajuda a focalizar a atenção para aquelas pessoas que são distraídas em palestras, aulas, reuniões. Desenvolve agilidade mental, desenvolve a inteligência do poder de análise e síntese. Melhora o desempenho escolar, quem usa mapa mental melhora as notas com menos esforço, seja provas, vestibulares ou entrevistas. Reduz o estresse e o tempo de estudo e facilita o resgate de conhecimentos. E enfim, conforme eu já tinha dito antes, é um recurso excelente para educação de disléxicos, hiperativos ou crianças com baixo foco de atenção. Porque além de tudo o mapa mental é divertido. Vamos agora às nossas dicas. O que a gente recomenda para vocês, que o tempo já está voando. Esse link aqui, vocês podem fazer o download de alguns conteúdos ao se cadastrarem na comunidade. Esse link está um pouquinho desatualizado, em poucas semanas ele vai mudar. Você vai encontrar um site chamado mapasmentais.com.br todos esses conteúdos. Aqui nesse outro link você também tem as palestras do Congresso Brasileiro, do Congresso Sul-Americano de Programação Neurolinguística, dado em 2006, onde nós demos uma palestra sobre o assunto de mapas mentais. Todos eles vão estar no site Mapas Mentais, que é o link seguinte, em breve. Já estão alguns, os outros vão estar lá também. Nesse site aqui, bloqueios.com.br, vocês vão encontrar alguns capítulos do livro Mapas Mentais Enriquecendo Inteligências, que eu escrevi junto com a Viviane Bovo. Ele trata da ferramenta e do processo de desenvolvimento de inteligência. Nesse outro site, universodainteligência.com.br, vocês vão encontrar vários jogos que desenvolvem inteligência. São brincadeiras, jogos eletrônicos, que no entanto estimulam diferentes áreas do cérebro. Não são simplesmente jogos, são jogos úteis. Nesse outro site, Autocinética, vocês vão encontrar um texto que a Viviane Bovo escreveu, chamado Focalizando Sua Mente. Ele também está no site do IDPH. É um artigo sobre uma técnica chamada autocinética, da qual ela é representante no Brasil. A autocinética é uma excelente técnica para focalizar a atenção e leva só 5 ou 10 minutos. Não é mapa mental, mas nós temos no final do artigo tem um mapa mental da técnica para você entender ainda melhor como se usa. E por fim, nesse último link, o easymapper.com.br, vocês vão encontrar o software de elaboração de mapas mentais construído pelo Virgílio Vasconcelos Vilela, de Brasília. Ele é mineiro, mas ele mora em Brasília. E vocês têm acesso a uma versão gratuita do software,
que vocês podem testar o software e depois, se vocês não comprarem a licença, vocês ficam só com as ferramentas gratuitas. Caso contrário, vocês têm acesso a toda o processo. Eu tenho aqui alguns slides de complementos. Nesse momento eu vou abrir para algumas perguntas, porém isso eu não vou gravar, porque isso é feito só na palestra ao vivo. Eu só quero mostrar mais algum slide. Eu quero mostrar por fim o último slide aqui, que é o mesmo que eu apresentei lá no começo, a palestra inteira está aqui. Um outro slide que eu também passo em outras palestras a respeito das conclusões do Ari Digeus, que escreveu o livro A Empresa Viva, a respeito do processo de aprendizado, tanto de crianças como de adultos, não deixa de ser uma brincadeira. Aliás, eu não conheço nenhuma brincadeira de crianças que não seja simulação de uma profissão de adulto. E não conheço nenhum expert em algum assunto, alguma pessoa excelente em alguma competência, que não tenha brincado para desenvolver a sua excelência. Por fim, vocês têm aqui mais alguns slides. O livro de mapas mentais que nós temos disponível em PDF. A edição impressa já esgotou, talvez nós imprimamos mais livros no futuro. E aqui os nossos contatos para vocês visitarem os nossos sites temáticos de mapas mentais ou de desenvolvimento de inteligências, o portal principal, que é o idph.com.br, os nossos contatos de e-mail, telefones e Skype. Eu vou abrir agora para perguntas, e para você que está assistindo a palestra gravada, então eu agradeço muito a participação de vocês, a dedicação do seu tempo e boa vontade para assistir esse texto, assistir essa palestra. Espero vocês numa palestra presencial ao vivo pela internet, presencial ou ao vivo pela internet numa futura, e desejo a vocês muito boa tarde e um excelente dia. Até a próxima. Muito obrigado.